Imagine que você está em 1173. O sol de agosto castiga as planícies da Toscana. Um arquiteto chamado Bonanno Pisano está de pé diante de um canteiro de obras e olha para os alicerces que acabou de construir. Algo está errado. Ele sente, mas não consegue explicar direito. O solo sob aquele mármore branco imaculado é mole demais. Uma mistura de argila, areia e conchas do mar. E a fundação, com apenas 3 metros de profundidade, parece frágil demais para sustentar o peso do que está sendo erguido. Os engenheiros ao redor murmuram. Os nobres da cidade riem. Os rivais de Pisa já fazem piada. A torre vai cair antes de chegar ao 2º andar. Bonanno ignora. Ou tenta ignorar. 8 séculos depois, aquela torre ainda está de pé. Inclinada sim, torta sim, mas de pé. E ela se tornou um dos monumentos mais famosos do mundo inteiro, não apesar do erro, mas por causa dele. Essa história não é só sobre uma torre, é sobre o que acontece quando os engenheiros da Idade Média constroem algo que desafia toda a lógica. Sobre os materiais impossíveis que eles usaram. Sobre os segredos enterrados nas fundações que só a ciência moderna conseguiu revelar. E sobre a pergunta que ninguém consegue responder até hoje. Por que ela não caiu? Bem-vindo ao Crônicas de Reis. Hoje você vai entender por que as torres medievais que não deveriam resistir são as mesmas que resistiram a terremotos, guerras e 8 séculos de tempo, enquanto construções modernas desmoronaram ao lado delas. Para entender por que aquelas torres eram consideradas impossíveis, você precisa entender o que significava construir em pedra na Idade Média. Estamos falando de um mundo sem guindastes a vapor, sem cálculo estrutural, sem sensores de pressão, sem software de simulação. Os construtores medievais trabalhavam com régua, corda, prumo e experiência passada de pai para filho. O conhecimento de engenharia não estava em livros técnicos. Estava nas mãos dos mestres construtores, nos segredos das guildas, nos erros que viravam lenda e nos sucessos que viravam catedral. E nesse mundo, a torre era o símbolo máximo de poder. Não era apenas estrutura, era linguagem. Uma torre alta dizia ao mundo: aqui existe riqueza, aqui existe poder. Aqui existe alguém que não tem medo de Deus nem do céu. Em cidades como Bolonha, San Gimignano e Pavia, famílias ricas competiam literalmente pela altura das suas torres. Quem tinha a torre mais alta controlava a narrativa política da cidade. Era uma corrida armamentista de pedra e mármore. Em San Gimignano, no século XIII, havia mais de 70 torres erguidas pela rivalidade entre famílias nobres. Hoje restam 14. As outras caíram. Algumas por negligência, outras por guerras, outras simplesmente porque o solo não aguentou. Mas as 14 que restam têm algo em comum. Foram construídas por mestres que entenderam o terreno de um jeito que os rivais não entenderam. E aí está o primeiro grande segredo das torres medievais que duram. Não era só a pedra, era o que estava embaixo da pedra. O grande paradoxo das construções medievais é este. Os construtores não tinham geologia, mas tinham observação. Eles não sabiam o que era argila expansiva, mas sabiam que certos solos trabalham no inverno e dormem no verão. Não conheciam o conceito de recalque diferencial, mas sabiam que construir em terra úmida exigia um tempo de espera, um tempo de assentamento, antes de continuar. E é exatamente aqui que a Torre de Pisa entra de um jeito que vai te surpreender. Quando as escavações modernas analisaram as fundações originais da torre, em estudos realizados entre 1990 e 2001 pela Comissão Internacional de Resgate, eles descobriram algo extraordinário. A inclinação que começou durante a construção, no século XII, na verdade salvou a torre. O solo do lado norte da torre, o lado que não afundou, era ligeiramente mais compacto. O lado sul afundou mais rápido porque o solo ali era mais mole. Isso criou a inclinação. Mas a inclinação também redistribuiu o peso da torre de um jeito que reduziu a pressão uniforme sobre o solo mole. Em outras palavras, a torre inclinou porque o solo era fraco, e ao inclinar, ela parou de afundar de forma catastrófica. É quase como se o erro fosse um mecanismo de defesa. Mas os construtores medievais não pararam por aí. Em muitas outras torres da Europa, arqueólogos encontraram fundações que revelam uma técnica deliberada e surpreendente. A fundação em degraus. Em vez de uma base plana, eles construíam fundações em formato de pirâmide invertida, com degraus que aumentavam a área de contato com o solo. Isso distribuía o peso de forma muito mais eficiente do que uma laje simples.
uma solução que engenheiros modernos só formalizariam matematicamente séculos depois. Se as fundações eram o segredo invisível, os materiais eram o segredo visível, mas que ninguém prestava atenção. A argamassa medieval não era simplesmente cimento velho. Era uma tecnologia herdada dos romanos e adaptada por séculos de experimentação. A base era a cal, calcário aquecido a temperaturas altíssimas em fornos de pedra. Mas o que os mestres medievais descobriram, empiricamente, é que misturar a cal com certos materiais vulcânicos ou cerâmicos triturados criava uma argamassa que não apenas endurecia com o tempo, ela continuava ganhando força por décadas. A ciência moderna confirmou isso em 2013, quando pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, analisaram argamassas romanas e medievais encontradas em estruturas com mais de 1000 anos. Eles descobriram que a reação química entre a cal e os minerais vulcânicos, uma reação chamada pozolânica, cria cristais de tobermorita dentro da estrutura da argamassa que continuam crescendo com a umidade. Quanto mais tempo passa, mais forte fica. Traduzindo, a argamassa medieval ficava mais forte com a chuva e com os séculos, enquanto o cimento moderno, por mais resistente que seja inicialmente, começa a degradar depois de algumas décadas, a argamassa pozolânica medieval só ficava melhor com o tempo. É como se os construtores medievais, sem saber, tivessem criado um material que envelhece ao contrário. Mas tem mais. Nas torres do norte da Europa, especialmente na Inglaterra e na Normandia, os construtores usavam uma técnica de construção de paredes duplas. Duas faces externas de pedra aparelhada, com o interior preenchido por uma mistura de pedras menores, cal e entulho. Essa técnica, que parece grosseira à primeira vista, na verdade cria uma parede com amortecimento interno. Quando a parede sofre impacto de um ariete, de um terremoto, de uma explosão, o núcleo interno absorve parte da energia antes que ela chegue às faces externas. A Torre de Londres, construída por Guilherme, o Conquistador, em 1078, usa exatamente essa técnica. Ela já passou por mais de 9 séculos, incluindo 2 grandes incêndios, várias reformas e o Blitz da Segunda Guerra Mundial. As paredes externas estão intactas. A história das torres medievais está cheia de momentos em que o que parecia ser um erro catastrófico acabou sendo a razão da sobrevivência da estrutura. Voltemos a Pisa. Em 1272, depois de uma pausa de quase 100 anos na construção, causada por guerras e provavelmente pelo medo de que a torre não aguentasse, um novo arquiteto chamado Giovanni de Simone retomou as obras. Ele percebeu a inclinação e tentou corrigi-la. Os andares superiores foram construídos ligeiramente mais altos do lado sul, numa tentativa de endireitar a torre. Isso criou um efeito curioso. A torre tem uma curvatura sutil. Ela não é reta mesmo nos andares superiores. Ela curva levemente em direção oposta à inclinação, como uma banana de mármore. Engenheiros modernos analisaram essa curvatura e concluíram que ela, paradoxalmente, baixou o centro de gravidade da estrutura e ajudou a estabilizá-la. Um erro tentando corrigir outro erro. E o resultado foi uma torre mais estável do que seria se tivesse sido construída perfeitamente reta. Mas Pisa não é caso único. A Catedral de Chartres, na França, foi destruída por incêndio em 1194 e reconstruída em tempo recorde para os padrões medievais. Menos de 30 anos para a estrutura principal. Durante a reconstrução, os construtores perceberam que os pilares originais tinham rachaduras. Em vez de demolir e reconstruir, eles adicionaram contrafortes externos, os famosos arcos botantes, que transferem o peso da abóbada para fora das paredes. Os especialistas da época acharam a solução feia. Deformava a estética da catedral. Mas os arcos botantes transformaram Chartres numa das estruturas mais estáveis da história medieval. E o que era considerado um remendo emergencial virou uma das inovações arquitetônicas mais influentes da Europa. O erro forçou a solução. A solução se tornou a escola. Se você chegou até aqui, você já entendeu que as torres medievais não eram obras de gente ignorante tentando construir no escuro. Eram obras de observadores extraordinários que desenvolveram ao longo de séculos um conhecimento empírico tão sofisticado que a ciência moderna ainda está descobrindo os detalhes. E tem muito mais para vir, porque agora vamos falar sobre o que aconteceu quando essas torres foram testadas de verdade. Não por engenheiros, mas por exércitos, terremotos e pelo tempo. Mas antes, se esse conteúdo está te surpreendendo, se você nunca imaginou que a Idade Média escondia esse nível de engenharia,
deixa o like aqui. Esse gesto simples ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também curtem história de verdade. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Continuando. Você pode construir a melhor torre do mundo, mas se ela não aguenta o que a história joga contra ela, não vale nada. E o que a história jogou contra as torres medievais foi brutal. Em 1117, um terremoto de magnitude estimada entre 6 e 7 na escala Richter atingiu o norte da Itália. A região de Verona, Cremona e Mantova foi devastada. Construções romanas ruíram, igrejas desabaram. Mas várias torres medievais construídas nas décadas anteriores, usando as técnicas que descrevemos, ficaram de pé. Por quê? A resposta, segundo análises modernas, está na proporção das torres. Os construtores medievais, empiricamente, chegaram a uma proporção altura-largura que hoje sabemos ser próxima do ideal para a resistência sísmica em estruturas de alvenaria. Em torno de 10:1, torres com essa proporção tendem a oscilar levemente durante terremotos sem colapsar, porque a energia sísmica é distribuída pela massa total da estrutura em vez de se concentrar em pontos fracos. Não era cálculo, era intuição treinada por gerações de erros. Depois dos terremotos, vieram as guerras. Durante as guerras entre guelfos e gibelinos no século XIII, as facções italianas que apoiavam, respectivamente, o Papa e o Imperador, as torres de pedra viraram alvos militares. Fações inimigas tentavam derrubar as torres dos adversários usando arietes, catapultas e até fogo. Mas derrubá-las era mais difícil do que parecia. As paredes duplas absorviam o impacto. As fundações em degrau distribuíam as cargas de impacto para o solo. E a argamassa, que só ficava mais forte com o tempo, tornava a pedra praticamente inseparável da pedra. Muitas torres sobreviveram a ataques que destruíram tudo ao redor. Em San Gimignano, há registros de uma torre que foi atingida repetidamente por projéteis de catapulta durante um cerco no século XIII. Os atacantes desistiram. A torre tinha rachaduras superficiais, mas a estrutura estava intacta. Ela ainda existe hoje. Agora vem a parte que vai te fazer pensar. Se as torres medievais eram tão resistentes, por que construções modernas, com todo o aparato da engenharia contemporânea, às vezes desabam em décadas, enquanto essas torres duram séculos? A resposta é incômoda, mas fascinante. O cimento Portland, o cimento moderno padrão, foi desenvolvido no século XIX e se tornou o material dominante da construção no século XX. Ele é rápido, barato, padronizado e inicialmente muito resistente. Mas ele tem um problema fundamental. Ele reage mal com a água ao longo do tempo. A umidade penetra nas microtrincas do concreto, corrói as barras de ferro que reforçam a estrutura e o ferro enferrujado expande, quebrando o concreto de dentro para fora. Esse processo se chama carbonatação do concreto e ele é inevitável. Dependendo do ambiente, o concreto armado começa a mostrar sinais sérios de degradação entre 50 e 100 anos após a construção. A argamassa medieval pozolânica não tem ferro para enferrujar. E os cristais de tobermorita que se formam dentro dela, ao contrário do concreto comum, são reforçados pela umidade, não destruídos por ela. Em 2019, pesquisadores analisaram uma parede romana construída há 2000 anos usando argamassa pozolânica. A estrutura estava mais resistente do que estava 500 anos atrás. Enquanto isso, construções em concreto armado do século XX na mesma região já precisavam de reforma. Não estamos dizendo que a engenharia moderna é inferior, longe disso, mas estamos dizendo que há algo nos materiais medievais que a engenharia moderna ainda não conseguiu replicar completamente. E esse algo é parte do motivo pelo qual certas torres do século XII ainda estão de pé, enquanto viadutos do século XX já foram demolidos. Por trás de cada torre que resistiu ao tempo, há um nome, ou mais frequentemente, um anonimato. Os mestres construtores medievais raramente assinavam suas obras. Não porque não tivessem orgulho, mas porque o conhecimento pertencia à guilda, não ao indivíduo. As técnicas eram segredos comerciais, transmitidos através de aprendizagem oral e prática, protegidos por juramentos. Nós sabemos o nome de Bonanno Pisano porque ele viveu num período em que a Itália urbana estava começando a valorizar o arquiteto como personalidade pública. Mas para cada Bonanno havia centenas de mestres anônimos cujos nomes nunca foram registrados, mas cujas obras ainda estão de pé. Esses homens viajavam muito. Um mestre construtor bem-sucedido era chamado de cidade em cidade, de reino em reino.
Havia uma espécie de circuito europeu de grandes obras, e os melhores profissionais eram contratados por reis, bispos e mercadores para as construções mais ambiciosas. Essa mobilidade criou algo interessante: uma homogeneização técnica que cruzou fronteiras linguísticas e políticas. Uma técnica desenvolvida na Normandia aparecia décadas depois na Sicília. Uma solução engenhosa descoberta em Colônia era adaptada em Salisbury. O conhecimento viajava com os construtores, e as torres que resultaram dessa circulação tinham em comum uma base técnica mais sólida do que qualquer tradição local isolada conseguiria produzir. Era uma engenharia de código aberto, antes de o conceito existir. Vamos encerrar com um caso que resume tudo o que falamos hoje. A Torre de Ghinigi, em Lucca, Itália. Construída no início do século XIV pela família Ghinigi, uma das famílias mais ricas da cidade, enriquecida pelo comércio de tecidos de seda. A torre tem 44 metros de altura e no topo há 7 carvalhos plantados dentro de uma jardineira de pedra. 7 árvores, no topo de uma torre, com raízes que penetram na alvenaria. Quando a torre foi construída, engenheiros da época duvidaram. Como uma estrutura de alvenaria poderia suportar o peso das raízes crescendo dentro dela? Como as raízes não iriam rachar as paredes de dentro para fora? 700 anos depois, as árvores ainda estão lá. E as paredes, longe de ter rachado, foram reforçadas pelas raízes, que ao penetrar na argamassa medievalíssima de cal e pozzolana, criaram uma rede orgânica de reforço que aumentou a coesão interna da estrutura. Natureza e pedra. Séculos e argamassa. Erro e sobrevivência. Os construtores medievais não tinham computadores, não tinham geologia, não tinham cálculo estrutural. Mas tinham algo que a engenharia moderna ainda luta para recuperar: a paciência de entender o material antes de usá-lo e a humildade de deixar o tempo trabalhar a favor da estrutura. E é por isso que certas torres do século XII ainda estão de pé. E é por isso que quando alguém diz que algo não vai aguentar, vale a pena lembrar da Torre de Pisa, que todos disseram que cairia e que 8 séculos depois ainda está lá, torta e gloriosa, como um monumento permanente ao erro que salvou tudo. Se você chegou até o final deste vídeo, você acabou de entender que a engenharia medieval não era ignorância. Era um sistema de conhecimento sofisticado, empírico e, em muitos aspectos, superior ao que veio depois. As torres que todos disseram que cairiam estão de pé porque foram construídas por pessoas que ouviam o solo, respeitavam o material e confiavam no tempo. Na próxima vez que você olhar para uma construção antiga e pensar como isso ainda está de pé, lembre-se, talvez a pergunta certa seja outra: por que as novas construções não duram tanto? Deixa essa questão com você. Se esse vídeo te abriu os olhos para a engenharia medieval, compartilha com alguém que curte história. E no próximo vídeo do Crônicas de Reis, a gente vai mergulhar em outro mistério da Idade Média que vai te surpreender tanto quanto esse. Até lá!